Olá, mulher valiosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Valiosa que Rubis. É o segundo episódio da nossa segunda temporada. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que particularmente me toca muito. Hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito, a importância de termos o Espírito Santo habitando em nós. E para compor aqui essa discussão, esse diálogo, essa conversa gostosa com vocês e trazer esse conteúdo precioso que eu creio que é vindo dos céus para tocar a sua vida e as nossas vidas, eu tenho aqui a minha parceira, a pastora Priscila, que está aqui para trazer o embasamento da palavra para nós nesse momento. E nós estamos hoje aqui com uma convidada muito especial, a pastora Thaís Prado. É esposa, mãe, pastora e mentora de mulheres. Então, tem muito conhecimento, tem muita vivência e tem muito testemunho para compartilhar aqui com a gente hoje. Vou pedir para a Priscila trazer para a gente primeiro aqui uma palavra, né, Priscila? Porque tudo aqui é baseado na palavra do Senhor. Amém, amém. Eu estava meditando a respeito do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é o Deus, né? Agindo de forma visível, com natureza invisível, né? E lá em Atos, quando durante lá os 40 dias, né, após o sofrimento de Jesus, né, a ordem de Jesus para os seus apóstolos foi: não saiam daqui de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, que é o Espírito Santo, né? E eu acho que ele fala assim: João batizou com água, mas entre alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E vocês receberão poder, porque é assim que o Espírito Santo age, de uma forma poderosa sobre a vida da gente, né? Sim. Que aí vem toda a transformação. Vocês, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em toda a parte da terra. Eu acho assim, falar do Espírito Santo, para mim, anteriormente, era bem confuso. Entender, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí, a gente, quando não tem muito entendimento, conhecimento, não estuda muito a palavra, você fica meio perdido ali nas ministrações, né? Para entender o que é esse Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. Porque se eu já tenho Deus, eu tenho Jesus, Filho de Deus, quem é o Espírito Santo? E eu acho muito interessante a gente trazer essa didática aqui, né? Essa explicação. Porque hoje nós vamos falar sobre isso, sobre buscar ter o Espírito Santo habitando em nós. Sim. Não é isso, pastora? Então, sim, assim, o que é o Espírito Santo, né? Por que a gente precisa tanto dele? Sim. É interessante falar, né, que esse mistério que existe em torno do Espírito Santo. Porque quando eu nasci para Jesus, eu tinha medo do Espírito Santo. Porque, geralmente, quando eu via qualquer coisa relacionada ao Espírito Santo, eram de pessoas, como dizem, né, caindo no Espírito. Antes de conhecer Jesus verdadeiramente, eu fui criada dentro da religião católica e eu buscava mesmo ter relacionamento com Deus e quando tinha uma missa específica que chamava, acho que era a missa de cura, eu morria de medo daquilo, porque era uma missa onde diziam que tinha ali a manifestação do Espírito Santo, e eu via as pessoas caindo no chão, eu via aquelas coisas, eu ficava extremamente assustada. E eu tinha muito medo do Espírito Santo, porque eu falava, esse ser é estranho para mim. E aí, quando eu começo a mergulhar mais profundamente no meu relacionamento com Deus, eu me deparo com uma verdade, de que eu não poderia jamais fazer nada na minha vida como uma cristã sem ele, sem o Espírito Santo. E aí eu falo, não, eu tenho que fazer as pazes com o Espírito Santo. Eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que saber quem ele é, eu preciso entendê-lo, né? Para que eu abra o meu coração para ele. Porque muitas vezes nós não nos abrimos para o Espírito Santo, porque na verdade a gente não sabe quem ele é. E quando a gente sempre vai se sentir inseguro com o desconhecido, né? Então, eu falo, a importância de um cristão, de uma mulher, de um homem cristão, de andar com o Espírito Santo, é porque sem ele a gente não pode fazer nada. Sem ele nós não damos frutos, né? Esse domingo nós estávamos no culto e meu marido falou que nós estamos casados com Cristo, né?
E minha filha de 9 anos estava sentada do meu lado. E ela virou e falou pra mim, falou assim, se eu já estou casada, já era pra eu ter filhos. Ela falou desse jeito, né? Se eu tô casada com Jesus, não era pra eu ter filhos, né? Na cabeça dela, bem limitada em relação a casamento. E eu falei pra ela bem assim, filha, no nosso casamento com Jesus, os nossos filhos são os frutos do Espírito Santo. Então, quando a gente se casa, a gente entrega verdadeiramente o nosso coração para Jesus, a gente, na verdade, está abrindo a porta da nossa vida para o Espírito Santo ser o nosso líder, ser o nosso guia, porque Jesus, quando ele voltou aos céus, né, os discípulos estavam todos ali tristes, porque Jesus ia voltar e eles iam ficar sem Jesus, aquela coisa. E aí Jesus falou bem assim, se eu não for, ele não vem. Então eu vou para que ele venha, porque ele tem a missão de estar com vocês para sempre. E de estar com vocês, não só dentro, mas estar de fato liderando vocês, guiando vocês. O Espírito Santo, a gente precisa conhecer os nomes do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem o nome de mestre, de guia, ele é a nossa liberdade, ele é o espírito da profecia, ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus, hoje está em nós. E aí a gente vê que realmente Jesus, ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita de Deus, mas nos enviou o Consolador. E aí, quando a gente vai pesquisar o significado da palavra Consolador, é a palavra Paracletos, que significa aquele que está ao lado. Então, ele é, de fato, esse mestre. Ele é aquele que está o tempo todo com a gente, né? Eu, como mentora de mulheres, eu vejo que é muito fácil a gente criar dependência das pessoas. E a gente está aqui para ajudar, né? Inclusive, o podcast está aqui o quê? Para ajudar pessoas, trazer à consciência alguns assuntos que às vezes as pessoas não param para pensar e que podem ser muito relevantes para a transformação da vida delas. Mas a gente tem uma tendência a se tornar dependente do que a gente vê. Dependente de quem a gente consegue tocar. De quem consegue nos dar algo palpável. E o Espírito Santo, como bem disse aqui a pastora Priscila, né? Ele se manifesta de maneira visível, mas ele é um ser invisível. E entender essa característica do Espírito Santo pode, sim, trazer muita confusão para as pessoas. E é por isso que o Espírito Santo a gente não entende. A gente só aceita. A gente só o recebe, né? Então, se eu pudesse listar, vamos dizer assim, né? Um passo a passo do que a gente deve fazer para que a gente possa ter essa vida de maior intimidade com o Espírito Santo, o primeiro é confiar que Deus fez você capaz, totalmente capaz de ouvi-lo. Totalmente capaz de ouvi-lo, né? No inglês tem uma expressão que fala bem assim, que nós fomos wired, que significa o quê? É como se todos os fiozinhos dentro da gente tivessem sido conectados de uma forma para que a gente funcionasse de um determinado jeito, e Deus nos conectou internamente de uma forma que é capaz de ouvi-lo. Então, primeira coisa é você confiar. Confiar que Deus, ele não fez alguns capazes de ouvi-lo e outros não. Deus fez a todos capazes de ouvi-lo. E a gente, às vezes, só tem que botar isso em prática. É que nem uma criança quando começa a andar, né? Os primeiros passos vai cair, às vezes vai ficar meio desengonçado, mas depois chega a correr, né? Grandes distâncias. Então, a nossa vida com o Espírito Santo, com intimidade com o Espírito Santo, é uma vida de entrega diária, constante, né? E de confiança. Confiança. E o segundo passo é entender que, além de você ser capaz de ouvir a Deus, que Deus, ele quer falar com você. Isso é lindo. Né? Deus, ele quer. Ele quer. Eu sou prova disso. Ele quer muito. Ele quer falar conosco. E ele quer falar individualmente, né? Eu falo que quando a gente vai pro culto, por exemplo, a gente está ali ouvindo uma palavra, é a mesma palavra que está sendo dita para todos. Mas o Espírito Santo está ministrando individualmente a cada uma. Tanto é que às vezes eu vou sair do culto, eu vou falar, meu Deus, você viu aquilo? Eu vou falar uma coisa que você fala, nossa, eu nem ouvi isso, né? Eu ouvi outra coisa, porque é a mesma coisa que aconteceu lá em Atos, né? Todos ali cheios do Espírito Santo, quando receberam, né, ali no Pentecostes, receberam do Espírito Santo, cada um falando em línguas estranhas, e várias pessoas de várias nações ali naquele lugar, só que cada um ouvia o que aqueles homens falavam na sua própria língua.
Lindo. E isso é o Espírito Santo que faz, né? Isso é o Espírito Santo que faz, porque Deus, ele nos fez de maneira única, individual. Então, essa comunicação que ele tem conosco é dessa forma também. Funciona conosco dessa forma também. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo ensinar a respeito é sobre a identidade em Cristo, porque não tem como você separar a sua identidade de todo o resto da sua vida cristã, porque tudo nasce dessa identidade. E a importância de você andar com o Espírito Santo é você saber quem você é. É verdade. Porque só ele pode te ensinar aquilo que ele mesmo sonha para você, né? Então, quando a gente fica angustiado, cheio de inseguranças e medos e coisas, dúvidas de coisas que a gente vai fazer na vida, a gente fica sempre procurando fora. Deixa eu testar isso para ver se eu me identifico com isso. Deixa eu testar isso para ver se isso tem a ver comigo. No entanto, o Espírito Santo, ele revela coisas sobre você que você não precisa ficar testando as coisas. Você simplesmente sabe. Então, tem coisas que vão funcionar para você, que para mim não vai. E tá tudo bem, né? Porque Deus nos fez de maneira única. E andar com o Espírito Santo é receber essa liberdade de ser quem Ele te fez para ser, né? E a gente vai olhar aí para os frutos, que são os filhos que nós vamos ter do casamento com Jesus, né? Como eu expliquei para minha filha. A Gálatas 5 cita 9. Mas será que são só 9 mesmo, né? Ali, quando a gente vai ver, Paulo vem trazendo para nós as obras da carne antes, né? E ele fala assim, ó, as obras da carne são... E aí ele vai listar inúmeras obras, lascívia, imoralidade sexual, embriaguez, entre tantas outras coisas. Mas quando ele vai falar do fruto, ele não fala bem assim, os frutos do Espírito são, ele fala bem assim, o fruto do Espírito é. Aí ele fala amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, bondade, amabilidade, que mais? Tô esquecendo alguns aí. Temperança, né? Que é o domínio próprio, é ali o sinônimo do domínio próprio. E quando a gente vai ver, na verdade, no fundo, não tem como um cristão manifestar só uma dessas características. Porque nós recebemos o fruto completo. Por isso que ele vem no singular, né? Então, o fruto do Espírito é. Aí ele tem essas características. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu estou sendo capacitada diariamente a manifestar essas características que é o fruto dele na minha vida, né? E aí, por que eu deixo claro que é o fruto dele? Porque eu não posso pensar que eu posso ser essas coisas sem ele. Sim. Eu não posso ser uma pessoa que anda em amor sem ele. Não posso. Porque a minha carne, ela milita contra o Espírito. Sim. E toda vez que eu tento ser boa por mim mesma, eu sempre vou manifestar obras da carne. Ainda que eu esteja querendo ser muito boa. Não, eu tô querendo fazer caridade. Mas por que eu tô querendo fazer caridade? A caridade em si é um ato de bondade, de amor para com o próximo. Mas por que eu tô querendo fazer isso? É para eu ser reconhecida? É para as pessoas verem o tanto que eu sou boa? É para eu receber elogios? Quando você vai ver, no fundo, se eu faço qualquer coisa boa, sem a liderança do Espírito Santo na minha vida, no fundo, se trata de mim, não se trata dele. E não se trata das pessoas. Invariavelmente, né? Quando a gente vai ler a história das religiões pelo mundo, a gente vai ver que todas as religiões nasceram do homem querendo ser bom, inclusive melhor do que o próprio Deus, né? Antropocentrismo, né? Exato. Então, quando Jesus fala, né, da nossa vida, como deve ser a nossa vida com ele, tem que ser uma vida de total entrega, confiança e dependência dele, porque ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, ainda que eu esteja fazendo o que é bom, o que é correto, sem ele, se não for pela liderança dele, eu estou fazendo por mim mesma. Eu estou fazendo, e isso é obra da carne, né? Exato. E aí, quando você vai ver,
Cada obra da carne, ela é uma falsificação do fruto do Espírito, né? Uma pessoa, por exemplo, que vive em imoralidade sexual, no fundo, o que aquela pessoa quer? Ela quer ser amada, ela quer ser aceita. Mas o Espírito Santo pode fazer tudo isso nela, sem ela fazer mal a ela mesma, porque isso a gente sabe que é pecado, mas a Bíblia fala bem assim, aquele que peca comete o mal contra si mesmo. Ou seja, Deus, ele não tá olhando pra gente falando bem assim, olha, se você pecar, eu não vou mais te amar. Não é isso, não é isso. Deus, ele não gosta de ver seus filhos sofrendo, porque o pecado faz mal pra nós mesmos, né? Então, ele fala, confia em mim, aprenda comigo, que sou manso, humilde, né, de coração, e deixa eu te liderar, deixa o Espírito Santo te liderar. E toda vez que a gente deixa o Espírito Santo liderar a gente vai se sentir contrariado de alguma forma. E eu acredito que é aí que está o grande ponto das pessoas acharem que é tão difícil da gente ser liderada pelo Espírito Santo, a gente manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Por quê? Porque nos contraria. E porque nos faz andar na direção contrária de tudo que a gente aprendeu, né? Sim. Então, quando você para pensar nisso, nossa, eu estou fazendo uma caridade, isso pode ser ruim de alguma forma? Pode, se isso te envaidecer, não foi bom para você. Foi bom para quem recebeu, mas para você não é bom. E aí quando você vai ver o que a Bíblia fala sobre o dar, mais feliz é o que dá do que o que recebe. Ou seja, você não pode sair daquele ato de bondade achando que você é boa. Na verdade, o outro que recebeu tem que ver o quanto Deus é bom através de você. Através de você. Acho que eu tava falando sobre semana, né? Portanto, quer comais, quer bebais. Ou faz qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É o que eu costumo dizer hoje. Tudo isso é um exercício. É o que eu falo assim, tá, Senhor, tudo bem. Eu convido o Espírito Santo, eu estou aberta para o Espírito Santo, mas eu preciso ter atitudes que façam o Espírito Santo habitar em mim, né? E esse é o grande desafio, porque ele está ali. É o que eu falo assim, Deus é tão bom que ele coloca tudo ali à nossa disposição. Sim. Mas ele nos deu livre-arbítrio. Então, para a gente ter acesso àquilo, nós precisamos escolher ter aquilo. Sim, né? Então, é uma escolha. E hoje, eu pensando muito e nos meus estudos e na minha busca, que é constante, eu ainda sou um nenenzinho ainda, né? Na vida com Cristo, aprendendo a cada dia. Agora foi uma aula que nós tivemos aqui, né? Em poucos minutos, que nos faz refletir sobre o que eu estou fazendo para que o Espírito Santo habite em mim, para que eu ofereça, para que eu realmente reproduza esses frutos, né? Para que eu reproduza esse fruto, que é tão difícil. Eu ouvindo uma ministração ontem na igreja, também falando muito sobre a amargura, né? E aí, a amargura, ela nos deixa muito distante do Espírito Santo. Sim. Muito distante. E por muito tempo na minha vida, eu vivi distante do Espírito Santo. Por conta da amargura. Porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele é totalmente ao contrário, né? É o amor, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão. É totalmente tudo aquilo contrário que a amargura te traz. Então, isso traz para mim a questão assim, do quanto é importante, mulheres, nós buscarmos essa cura interior. O nosso maior desafio, a nossa maior luta é contra nós mesmos, é contra a carne, para chegar onde a pastora falou, para que o Espírito Santo habite em nós. E uma vez que ele habita, nós precisamos estar sempre ali em exercício, para que ele continue, que a carne não vença, né? Então, é essa luta, né? O tempo todo, assim, para que a gente mantenha o Espírito Santo ali dentro de nós. E, assim, você vê isso a cada dia. Um dia que você acorda não muito disposto, um dia que você acorda não muito grato por ter acordado, que isso hoje, para mim, assim, o acordar, para mim, já tem que ser, assim, sinônimo de muita gratidão, né? E eu não tinha esse entendimento. Então, já acordava acelerada, estressada. Eu acho que nós, mulheres, quando a gente não encontra essa identidade, que nós já falamos aqui também no podcast, na primeira temporada, foi nosso primeiro tema, porque, como a pastora falou, tudo parte daí, de saber quem somos. Sim. Quem somos em Cristo, que somos filhas de Deus.
E esse é o ponto de partida. Tanto que no podcast, pastor, a gente tem trazido temas assim, eu acredito que numa linha que seja fácil para quem está do outro lado e ainda não tem nenhuma experiência ou pouca experiência, como era o meu caso, de uma vida realmente dedicada a Deus, um passo a passo para você poder chegar lá, para você poder avançar nessa intimidade, né, com o Senhor e acessar o Espírito Santo. Então a gente falou sobre identidade, a gente falou sobre a questão da mulher atual, com a mulher que Deus nos criou para ser, né? As diferenças que existem aí que nós precisamos estar atentos. Então, nós falamos sobre uma série de temas que vem nos trazendo até aqui, para hoje estar falando sobre o Espírito Santo, sobre entender quem é o Espírito Santo e por que nós somos dependentes dele para realmente alcançarmos aquilo que buscamos. Hoje eu posso dizer por vivência própria, por experiência própria, por testemunho de vida, que eu precisei traçar cada passo desse para alcançar o que eu sonhava quando eu era só uma menina, uma criança. E como, infelizmente, eu digo infelizmente, porque assim, hoje eu falo assim, para muita gente, né, amigas, pessoas, mulheres que eu conheço, assim, falo, não perca tempo, por favor, porque assim, hoje eu tenho 41 anos, vou fazer 42, e eu vivo dos 38, vamos dizer assim, adiante, tudo que eu sonhei viver desde a minha infância, como uma menina que ainda estava na sua essência feminina, do que foi criada para ser, porque a criança, ela é inocente, ela tá ali, Deus criou, tá tudo certinho. E aí, ao longo do tempo, da vida, do que vai acontecendo, do que você vai buscando, do caminho que você vai escolhendo, e aí você vai ou por um caminho ou por outro, né? Então, muitas vezes, a gente demora para ir pelo caminho certo. Foi o meu caso, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Sim, eu acredito nisso também. Mas também nós não podemos botar culpa só nisso, né? Aconteceu só agora porque era da vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é desde que a gente nasce. Hoje eu entendo isso. Desde que a gente nasce, Ele te criou para você caminhar com Ele. Exato. Mas você tem o direito de escolher. São as escolhas. E aí, quando a gente não tem o entendimento e o conhecimento, que é algo que nós estamos buscando, e que a senhora já deu uma aula aqui logo de início, né, Pri? Pra gente, a gente consegue avançar, entender, enxergar. Então, assim, e quando a gente demora para chegar nesse caminho, a gente sofre tanto, a gente fica tão ferido, tão machucada. E assim, é mais difícil ainda para você, porque assim, a pessoa machucada, ela machuca. Né? Então, eu falo, quando eu digo que quando o podcast era só uma sementinha plantada no meu coração, eu sempre tive a certeza de que, fazendo tudo que fosse possível, que nós estamos fazendo aqui, já na segunda temporada, no segundo episódio, se mesmo assim nós atingíssemos uma única mulher, a missão teria sido cumprida. Porque uma mulher, ela faz uma diferença tão grande no seu ambiente. Ela muda o seu lar, ela muda a sua família, ela muda o seu esposo, ela muda os seus filhos. E isso vai virando uma corrente do bem, né? Porque essas pessoas vão ser pessoas melhores, que vão influenciar. Então, assim, uma mulher tem o poder de transformar uma nação. Exatamente. Então, sabe, é isso que eu fico pensando e é isso que a gente traz. E quando a gente vem com esse tema do Espírito Santo, eu chego aqui e falo, se você acompanhou lá desde o início, você está trabalhando cada tema que nós estamos trazendo aqui, com pessoas que têm testemunho, com pessoas preparadas, estudadas, porque eu sou uma aluna também. Mas nós estamos trazendo aqui, hoje, a pastora Thaís, a pastora Priscila, que já tem uma vivência adiante da minha, não tem erro. A Priscila é testemunha do que eu tenho colhido, dos frutos que eu tenho colhido, e não é só sobre isso, né? Não é só sobre isso, mas é o dia a dia. Hoje eu acordei e eu não estava vindo de uma semana muito boa e estava assim procrastinando, sabe? Com preguiça, que não é coisa de Deus. E eu já estava assim a semana toda. E eu falei assim, hoje eu levantei e falei, Senhor, me ajuda. Porque eu não consigo sozinha. E isso a gente vê no dia a dia. Eu não consigo sozinha. Senhor, eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso ir fazer minha atividade. Eu preciso
agilizar a minha vida. E eu falei, Senhor, eu clamei. Fui fazer minha atividade, assim, aos trancos e barrancos, sentindo dor e tudo, mas falei, não, vou fazer o que deve fazer. Cheguei em casa, coloquei um louvor e falei, vamos, Espírito Santo, agora é contigo porque eu não sou ninguém. Sim. E consegui realizar ali as tarefas que estava planejando para realizar a semana inteira e não consegui realizar. Então, assim, é nessas horas que você fala assim, Senhor, eu não sou nada sem ti, nada sem ti. E isso tem tudo a ver com, e até eu trouxe esse livro aqui, porque eu acho que aqui é um lugar muito legal para a gente trazer o máximo de ferramentas Sim. que a gente puder, que vai te ajudar aí do outro lado, como tem me ajudado, e eu tenho certeza que também as pastoras aqui. Eu li esse livro aqui, Temperamento Controlado pelo Espírito. Tim LaHaye, não sei se fala assim, mas enfim, gente, isso aqui me ajudou tanto. É sempre uma surra, né, que a gente leva. E você fala assim, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Fala que você lê a Bíblia, ou então um livro inspirado aí nos ensinamentos bíblicos, e aquilo não te incomodar, de alguma forma, tem alguma coisa errada, né? Porque a gente sempre tem algo para transformar. Você falou uma coisa muito interessante a respeito das escolhas, né? A gente tinha falado antes que por que para nós é tão difícil, às vezes, fazer algumas mudanças? É porque a gente vem de um padrão, né? E nenhum padrão é construído em nós da noite para o dia. É no pouquinho, todo dia um pouquinho. A gente vai sendo exposta a falas, a uma cultura mesmo que está à nossa volta, né? A gente vai pegando... por osmose, né? A gente fala, vai pegando por observação as minhas percepções, e aquilo ali eu vou internalizando, aquilo vai construindo crenças em mim, vai construindo um padrão de pensamento, e a palavra de Deus diz assim, para que nós possamos conhecer e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12:2. Fala que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, né? E fala que nós devemos deixar a nossa mente ser transformada por um processo de renovação. Então, todos os dias, assim como foi construído em nós antes, uma cultura interna, uma forma de pensar, uma forma de ser, desde que a gente era pequenininho, como você fala, né? A gente nasce uma folha em branco e a gente vai recebendo impressões ali naquela folha que vão formando a nossa identidade, vão formando os nossos comportamentos, e tudo vai crescendo conforme a gente cresce, né? A gente cresce, as outras coisas, tudo que foi colocado em nós cresce também. E aí, quando a gente chega num ponto da nossa vida onde a gente encontra Jesus, geralmente a gente já tem um padrão muito bem fortificado em nós, né? E esse padrão, ele só é transformado por um processo de renovação que é constante e diário. E aí cabe o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente às vezes fica assim, eu tô andando com Jesus e ainda não mudou um bocado de coisa. Calma, quantos anos você andou sem Jesus? E olha só, eu falo que eu já ouvi falar e eu repito isso hoje, né? Deus, ele não tem netos, não tem noras, ele só tem filhos, né? Então não importa se você nasceu num lar cristão, se você ouviu aquilo, se você não tem experiências com Deus, né? A palavra de Deus deixa claro, assim, qual a importância de nós só sabemos que Deus é bom se a gente tiver experiências com a bondade dele. É que nem, por exemplo, um lutador de boxe, por exemplo. Você tá assistindo a luta, você tá vendo que tá doendo, porque tá sangrando, tá machucando o outro que tá levando ali as porradas na cara, né? Mas você só sabe pelo que você tá vendo. Tudo aqueles sinais que você tá vendo ali contam pra você que aquilo ali tá doendo. Mas você só vai conhecer a dor quando você levar aquele murro na sua cara mesmo, né? Assim é a nossa vida com Deus. Não adianta, se você nasceu num lar cristão, você tá recebendo ensinamento contínuo. Temos que fundamentar os princípios no coração dos nossos filhos. Temos. Mas a vida deles com Deus é uma coisa que eles vão ter que construir. E assim é a gente. Então não adianta nem a gente culpar pai, culpar mãe, porque tá todo mundo no mesmo caminho. Tá todo mundo na mesma trajetória de o quê? De buscar o seu próprio relacionamento com Deus, a sua própria intimidade com Deus. E aí, no dia a dia, a gente vai fazendo essas escolhas, né? A palavra de Deus diz assim, não apaguem o espírito.
não apaguem o Espírito. Ou seja, ele é uma luz, vamos dizer assim, que está constantemente acesa. Sim. Mas eu, pelas minhas escolhas, posso escolher apagá-lo. É quando você sabe, se você já tem... como que eu posso saber o que é de Deus ou não na minha vida? Tem uma Bíblia que foi nos deixada como uma herança, né? Pra gente entender isso. E aí você vai lendo, hoje em dia a gente tá tão fácil ainda, né? Você pode carregar no celular, tem várias linguagens que te ensinam a entender as coisas numa linguagem mais atual, né? Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, você falou, né? Eu tenho 41 anos, eu também tenho 41 anos. Eu me converti aos 25 anos, eu já tinha um padrão muito bem estabelecido. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, eu não faço nada disso aqui, né? Eu não faço nada mesmo. Acho que o que eu fazia ali era honrar meu pai e minha mãe, porque eu vim de uma família muito tradicional nesse sentido, assim, que a gente tinha que pedir bênção, tinha que ter aquele todo respeito e tal. Eu acho que era a única coisa que eu fazia, assim, no sentido de costumes, o que a Bíblia ensina mesmo, né? É verdade, vos libertará. Exato. Só que aí, conhecer essa liberdade... Conhecer essa verdade, que poderia me dar essa liberdade, por muito tempo eu falei, enquanto eu não souber fazer escolhas, eu não escolho sozinha. E eu tô falando pra você verdadeiramente qual foi o meu processo. Porque eu falei assim, eu já entendi, Deus, já entendi que eu não sei. Eu não sei namorar, eu não sei o que é casamento, eu não sei o que é ser mãe, eu não sei... O que é ser uma cristã? O que é ser mulher nesse mundo? Eu não sei. Pelos frutos que eu tenho agora, nesse momento da minha vida, tá claro para mim, a palavra de Deus está me mostrando que eu não sei mesmo viver por mim, pela minha própria sabedoria. E aí eu fiz um acordo com o Espírito Santo. Eu fiz as pazes com ele, eu falei, Espírito Santo, eu não sabia quem o Senhor era, ainda não sei, mas eu quero conhecê-lo. Eu tive essa conversa bem franca, né, com o Espírito Santo. Eu falei, eu quero te conhecer. E aí eu li um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn. E aí eu li aquele livro, achei uma loucura. Total. Eu falei, esse negócio é muito doido, mas é o Espírito Santo... Quem sou eu para falar o que ele pode e o que ele não pode fazer, como ele é e como ele não é? Depois eu falei, vou me abrir para essa loucura aqui que eu achei aqui nesse livro, né? E aí eu comecei a marcar um encontro com o Espírito Santo todos os dias. E aí eu falei bem assim, todos os dias eu vou ter os meus 30 minutos com o Espírito Santo. E o que era? Eu trabalhava já o dia inteiro, estudava à noite, ia para academia. Mas quando eu chegava em casa, que era por volta de meia-noite, não sei quanto, eu dividia quarto com a minha irmã, não podia mais acender luz, estava todo mundo dormindo em casa. Eu ia para a garagem, acendia a luz do quarto e eu ia ter meu encontro com o Espírito Santo dentro do meu carro, na garagem da minha casa. E ali meu pai ficava meio doido comigo, porque ele falava assim, minha filha, olha a hora, você acorda 5 da manhã para ir trabalhar. Eu só falava, pai... Eu só tô buscando a Deus, só me deixa, porque eles não me entendiam mesmo naquela época. Só me deixa que daqui a pouco eu vou. E ali naquele carro eu tive encontros e eu conheci verdadeiramente a bondade de Deus. Ali eu experimentei a bondade em mim, não só ouvi falar dela. Porque às vezes a gente tá assim, preso no que nós ouvimos falar, impedidos de experimentar, de ter a nossa experiência, porque a gente se conforma, na verdade, a gente aceita só as definições que nos deram e muitas vezes são definições muito boas, mas que não fazem sentido nenhum para nós. Por quê? Porque eu não tenho a experiência. Então, eu preciso buscar a experiência. Você vai frutificar no Espírito Santo sem saber que você está frutificando quando você for íntimo dele. Você não vai estar buscando necessariamente ser amorosa, ser alegre, ter paz, domínio próprio, que eu acho que é o tema que todo mundo mais, né? Mais domínio difícil. próprio, exato. Você não vai se preocupar em buscar por essas coisas. Você vai ser o que ele te falar para ser. Ele vai se mover em você, né? E aí eu entrei nessa busca e os primeiros 5 anos da minha conversão foi tentando entender quem era o Espírito Santo e deixar ele me guiar. Então, eu comecei a fazer... gente, esse é o meu processo, né? E aí, se você quiser usar desse processo para você também crescer no seu relacionamento com o Espírito Santo, anota aí. Então, eu comecei a ter encontros diários com o Espírito Santo. E eu comecei a, naquele momento, deixar ele
falar comigo. E muitas vezes eu fazia a seguinte oração: Espírito Santo, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô disponível para o Senhor. A minha plaquinha tá levantada, tô disponível, tô aqui. Fala comigo. Tudo que eu mais desejava era que ele falasse comigo. Eu queria saber como é que era ouvir a voz de Deus. Porque às vezes eu ouvia falando, Deus falou comigo. Como é que Deus fala? Né? E aí, aqueles 30 minutos que eu coloquei ali, porque observa, era o tempo que eu tinha mesmo. Era o tempo que eu tinha. Eu me livrei daquele peso e da culpa de que eu não conseguia orar sem cessar. Depois eu fui entender o que era orar sem cessar, né? Falar, gente, como é que eu vou... Eu tenho que trabalhar, estudar, como é que eu vou passar o dia inteiro lá, né? Orando. E aí, depois eu descobri que, na verdade, era estar em constante conexão com Deus. É onde eu deixo Deus acessar meus pensamentos o tempo todo, é onde eu não tenho nada escondido dele, né? E aí, aqueles 30 minutos, depois eu comecei a fazer a seguinte coisa. Tinha coisas que vinham até mim, decisões que eu tinha que tomar. Eu nunca dava resposta na hora. Eu falava bem assim, espera um pouquinho que eu vou orar. E eu fazia isso. Às vezes eu até já tinha a resposta que eu queria dar, mas eu falava, eu não sei se é isso que o Espírito Santo quer para mim. Isso às vezes pode ser meio chato para quem tá perto de você. Fala, mas agora virou espiritual, né? Mas tá tudo bem. Sim, sim. É o seu processo. Você sabe o que você precisa, né? Exatamente. E aí, peraí, deixa eu orar um pouquinho e daqui a pouco eu te dou uma resposta, né? E aí, às vezes eu saía no meu local de trabalho, eu ia para dentro do banheiro e ali eu orava, eu falava, Espírito Santo, fala comigo, não deixa eu errar, eu não quero tomar uma decisão que não agrada o Senhor. E a primeira inclinação do coração era, eu não queria desagradar o Espírito Santo, eu não queria apagá-lo da minha vida, né? Então, ali eu comecei a construir com base nessas duas coisas, ter encontros marcados, né? E perguntar sempre para ele antes de tomar minhas decisões. Eu comecei a construir um relacionamento com o Espírito Santo. De tal forma que hoje em dia, quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu já meio que eu já sabia antes de vir falar. E aquilo já estava preparado dentro de mim para aceitar ou rejeitar alguma coisa, né? Então, assim, cada um vai ter o seu processo. Exatamente. Mas quando eu entendi que eu não conhecia o Espírito Santo, que eu não sabia viver, eu não sabia fazer escolhas, eu abri mão de fazer escolhas sem ele. E aí isso me permitiu ter essa busca intencional, porque aí sim eu acredito que cabe o nosso livre-arbítrio, no sentido de eu estou usando a minha capacidade de escolher para escolher ouvi-lo. E isso faz toda a diferença. Isso vai fazer você frutificar no Espírito A Santo. senhora falou em escolha, né? Eu li que em João fala que Jesus promete o Espírito Santo. Então se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Olha a escolha. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ou seja, ele está em nós, mas precisamos escolher. Sim. E isso muda o relacionamento até dentro de casa, né? Porque às vezes meu marido tá falando uma coisa, meu marido quando ele fala comigo, fala, não, porque vai acontecer isso, isso e assado, e eu fico assim, sim, sei. Aí Deus já vai ministrando, não vai acontecer nada disso, porque vai acontecer da minha forma assim, assim, assado, isso muda tudo. Muda totalmente. Aí a gente, mulher, né, respira, sim, eu ouvi. Aí no dia seguinte, eu sempre faço isso com ele, marido, senta aqui, vamos conversar. Exato. Não, porque Deus falou que vai ser assim, que vai ser assado, que vai ser... Isso muda até dentro de casa, né? Muda tudo, né? Tudo. E a palavra fala, né? As minhas ovelhas, que ela falou, né? Me ouvem. Minhas amigas estavam até falando, Priscila, como é que você acorda 4 da manhã e consegue ficar bem o dia todo? Eu falei, eu preciso do meu momento com ele. Hoje eu acordei 15 para as 4. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo nem colocar o relógio. Eu coloco o relógio para despertar, mas ele me acorda antes. Então, eu sempre falo, antes eu ficava assim, é isso mesmo, hoje em dia eu levanto, já entendi, vamos para a sala. E hoje eu falei para ele, Espírito Santo, não dá para ler. Hoje nós ficamos juntinhos, de 3h45 às 6 da manhã. Eu só ouvindo. E vou escrever, não vou escrever. É diferente, Sim, é transformador. é diferente. E eu sempre falo, para casa, eu tenho que levantar mais cedo. Para mudar toda a atmosfera da minha casa. Isso é real. A mulher, ela é de fato ali o ritmo, ela é o termômetro da casa, né? Sim. Totalmente. Quando a gente
já acorda atrasada, toda afobada, né? Atrapalhada. A minha cunhada fala muito embaraçada, né? Já acorda embaraçada. A gente traz um ritmo diferente para casa e parece que os relacionamentos ficam todos conturbados, né? E essa saúde, né, da nossa casa nasce do nosso relacionamento com Deus, não tem jeito. E aí eu achei tão bonitinho que quando o pai não está, eu tô dirigindo, peço pro filho orar. Aí eu fiquei emocionada dentro do carro, né? Eu falei, filho, pode começar. Hoje é você que ora. Deus, muito obrigado pela vida do meu pai, da minha mãe, abençoa o podcast. Achei assim, os frutos, né, do Espírito. A gente colhe, né? Não tem jeito. Eu falo assim, a antiga Roberta era totalmente essa. Acordava estressada. Eu tinha uma coisa comigo que era assim, não, é minha personalidade. Eu precisava acordar e trabalhar dentro de mim mesma antes de falar com qualquer pessoa. Sim. Só que isso é muito fácil quando não tem ninguém em casa. Ok, legal você fazer isso aqui. Mas quando a sua família tá em casa, tá a sua filha, seu marido, como você vai fazer isso? Uhum. Né? Eu tenho uma filha falante e um marido falante cedo. Então, eu comecei a entender, e isso é bem recente, tá, gente? Eu não tô falando de coisa aqui. Então, assim, diferente das pastoras, o meu processo, ele tá em andamento e ele é bem mais recente. Então, assim, é o que a pastora falou. Ela tem o processo dela, as descobertas dela. Eu ainda tô nesse passinho aí. Sim. De já entendi que eu tenho que ter o meu momento com Deus, o meu encontro marcado com o Espírito Santo. E isso é um exercício diário, que muitas vezes acontecem coisas. E aí eu não gosto também de culpar o inimigo de tudo, não, porque às vezes a gente quer culpar o inimigo de tudo, né? E não tá certo. Sim. Então, assim, às vezes é a preguiça, às vezes você não se planejou, não se programou. Mas, assim, hoje é uma necessidade para mim fazer o meu devocional, né? Ter ali o meu encontro com o Espírito Santo, ainda na casa em silêncio, na madrugada. Não é às 4, mas é às 5 e pouquinho. Às vezes há uns 15 minutinhos. Enfim, cada um tem a sua forma, né? Sim. Mas o mais importante é que, independente da forma que você escolhe estar nessa conexão, o importante é você estar. Porque aí as coisas vão acontecendo. Então, eu entendi que não adiantava. Eu precisava... Eu via que meu marido ficava triste porque eu não conseguia dar um bom dia. Gente, eu não conseguia dar um bom dia de manhã, porque eu estava tão introspectiva, acostumada com a minha vida anterior, de estar sempre em casa mais sozinha. Então, porque assim, minha filha dormia um pouco até mais tarde, né? Então, eu sempre acordei muito cedo, é da minha natureza, eu sou mais do dia. Mas assim, eu tinha aquele tempo todo que eu podia ficar em silêncio, conversando só com Deus e comigo mesma. Hoje não, porque meu marido acorda praticamente junto comigo. E ele só quer um bom dia. Eu tô falando uma coisa pra vocês, que assim, às vezes a gente acha que a vida renovada, né, que uma nova vida em Cristo são grandes coisas que a gente alcança. Sim. Mas eu acho que o mais difícil e o principal são as pequenas coisas, as coisas de todo dia, que é o que a gente estava falando hoje. E é por isso que é importante essa conexão a todo tempo, né? O orar sem cessar, que a gente já entendeu, né? Que não é você estar ali paradinho orando, mas é o tempo todo que você está na sua vida, é você estar ali pensando, conectado, né? Enfim. E aí eu entendi isso e eu comecei a partir daqui, né, do conhecimento, da palavra, entender que eu tinha que levantar mais cedo ainda, conversar com Deus e pedir para Ele me transformar, para o Espírito Santo habitar aqui e acender, porque eu não estava acendendo Ele, não estava ativando, né, vamos dizer assim, o Espírito Santo com as minhas atitudes. Sim. E hoje, assim, ainda não é tão simples para mim, mas é bem mais fácil. Uhum. E quando eu não faço, que eu vejo assim, que tô querendo me sabotar, eu já fico, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, peraí, fica aqui comigo. Peraí, deixa eu dar um bom dia, deixa eu dar... Então, o processo, eu acho assim, às vezes, as pessoas têm muito medo de se entregar, de aceitar Jesus como Salvador, como eu já tive lá atrás, porque a gente fica pensando, é difícil, agora eu vou ter que ser assim, a gente já falou sobre isso aqui, né? Não, agora eu vou ter que ser igual a irmã lá da igreja, agora eu vou ter que ser assim, ser assado. E Deus não tá cobrando nada disso. Deus não quer que você seja da noite pro dia algo... Não, ele te conhece. Sim. E cada um de nós temos a nossa individualidade, né? Então, ele te conhece, ele sabe como você é. E às vezes a gente pensa assim, mas minha personalidade, eu sou assim. Não. Muitas coisas não têm a ver com a nossa personalidade. Sim. Eu pensava isso, né? Não, tem a ver em estarmos fora da nossa essência, daquilo que Deus nos criou para ser. Sim.
E aí eu comecei a entender a importância do bom dia. Era uma coisa simples, qual a dificuldade? Mas se a gente parar para pensar, eu acredito que vai ter mulher que vai se identificar comigo, para mim era difícil naquele momento. E sem o Espírito Santo, como a pastora falou, a gente não consegue. A gente não é nada. Então, mesmo nas coisas simples, não é só nas grandiosas, mas nas coisas simples. Eu comecei a ter esse momento com Deus no meu processo, comecei a convidá-lo para as minhas decisões, né? Assim, ainda não cheguei nesse nível, mas gostei da dica, já vou pegar essa dica. Então, assim, não dá nenhuma resposta antes de pedir para esperar um pouquinho, ir lá. Eu costumo orar antes, né? Quando eu já sei que algo, eu tô ansiando por algo, tô querendo algo, eu já costumo orar antes. Mas eu acho que não custa a gente reforçar, né? Sim, claro. E assim, às vezes a gente já tá ali gerando alguma coisa, tá em oração, né? Eu falo que a nossa vida está em oração. Mas isso foi necessário para mim, porque eu tinha, você vê como é muito individual a obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu tinha uma necessidade de independência muito grande, entendeu? Então eu queria a minha liberdade, em todos os sentidos. Eu queria a minha liberdade financeira, eu queria ter a minha vida, entendeu? Então, quando eu me vi naquela realidade onde eu precisava estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo, eu entendi que a dependência que eu deveria criar dele era necessária para mim. Para mim. Porque lembra que a gente falou das obras da carne? Porque pela minha vontade, eu, filha independente, né? Porque cada um de nós vem de uma história de familiar, uma história de vida que faz você desejar ou não desejar algumas coisas na sua vida. Eu, por exemplo, coisas que eu não desejei na minha vida, não queria de jeito nenhum, eu não queria me casar. E eu falava para os meus pais, eu nunca vou sair da casa de vocês, eu nunca vou me casar. E aí, quando eu me converto e eu começo a ser pastoreada, ensinada, né? A minha líder chega para mim e fala bem assim, por que você não quer se casar? E aí, ela me confrontou nos meus porquês. E aí eu falei, porque eu não vejo nada de bom no casamento. Para mim, casamento é sofrimento. Para mim, casamento é prisão. Para mim, casamento é você juntar com outra pessoa para sofrer e fazer o outro sofrer. Então, assim, eu não queria aquilo. E ela falou bem assim, você tem o direito de não se casar, mas não por qualquer coisa. Então, você vai orar e você vai buscar a Deus para que Deus cure você. E de um ponto de cura, você tome a sua decisão. Porque hoje você não está curada. Hoje você está doente nessa área e você está tomando a decisão com base num trauma. Você entende? Como a obra do Espírito Santo, ela é muito particular. Sim. Tem alguma coisa de errado em não casar? Paulo fala, olha, quem tiver o dom do celibato, que não se case. Ele fala, melhor que vocês não casem. Mas se não tem, é melhor que case, né? Então não tem problema nenhum. Você não... eu não quero me casar. Mas por que você não quer se casar? Eu não queria porque referências para mim eram ruins, de casamento eram ruins. Então, quando eu vou orar e eu vou colocar isso diante de Deus, ele começa a confrontar os meus padrões. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra você. O Espírito Santo vem na nossa vida para nos contrariar de propósito, né? É de propósito, porque a gente vem de um padrão muito inconsciente que se repete, e a gente não se dá conta disso porque virou o normal para nós, né? E aí você vem, convida esse amigo para a sua vida, faz dele o teu mestre, teu guia, o teu professor, o teu líder, e aí... Para mim, foi necessário colocar ele sempre como meu consultor. Peraí, não vou dar essa resposta agora. Espírito Santo conversava e tudo mais. E aí, eu tive que gerar esse relacionamento com ele, onde eu via como uma pessoa mesmo, né? Foi até inspirado lá pelo livro do Benny Hinn, lá do Bom Dia Espírito Santo. Porque eu falava, eu tenho que ver ele como uma pessoa. Porque senão ficava parecendo que eu tava falando com uma fumaça, o que era, né? E essa relação de dependência. Exato, mesmo, né? Eu tive que gerar isso dentro de mim, de que ele era uma pessoa, que ele falava comigo, que ele me ouvia e tudo mais, né? E aí veio, então, esse processo meu de perguntar, até que se tornou uma coisa mais natural, mais instantânea. Porque lembra, eu não sabia ouvir a voz, então eu tive que aprender. Sim, né? E é engraçado que, assim... Cada atitude que a gente toma no sentido de
ir em busca, estar mais próximos, né? Ter o Espírito Santo habitando em nós, estarmos próximos de Deus, né? Ali vivendo, buscando viver como Jesus, né? Que essa é a grande vontade de Deus. Ele mandou seu Filho na Terra para nos ensinar como nós deveríamos caminhar. A gente precisa entender que cada atitude pequena é importante e tem que ser um hábito. Sim. É como tudo. Eu falo assim, às vezes eu tô conversando com as pessoas, eu falo assim, gente, é como tudo na vida. Se você quer ter saúde, manter a forma, você tem que todo dia lá treinar, você tem que comer direito. A gente sabe a fórmula. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que assim, a gente sabe a fórmula. E mesmo quem não é cristão sabe o que tem que fazer. Mas é difícil, às vezes, a gente tomar atitude. E tem coisas que tem que ser assim, diárias. Essa coisa da relação com o Espírito Santo, ela é todo dia. Porque se você passa um dia sem se relacionar, você já começa a ficar um pouco mais distante. Sim. Se você, eu falo, meu limite de não ir pra academia são 2 dias. Porque se eu for pro terceiro, eu já não quero ir mais. Eu não quero ir mais. Porque assim, ai, que troço chato, cansativo, que desgaste. E assim, e nem sempre é como a gente fala. Você romantiza a maternidade. Maternidade não é fácil. Você romantiza a vida com Deus. Gente, nada é simples. Mas tem coisas que vão te trazer frutos que vão compensar todo o desafio que você tem, os obstáculos que você tem que enfrentar. E outras coisas não, vão só te levar mais para baixo, né? Sim. Então, a relação com Deus é isso, é o dia a dia. É todo dia a gente vai falhar, a gente vai pisar na bola, a gente vai tropeçar, mas a gente não pode desistir. Sim. O que eu falo assim, porque agora, como as pessoas falam, que te conhecem de uma outra realidade, mas agora pronto, agora virou beata, Sim. agora só fala disso, as pessoas Sim. começam a te julgar. E tudo bem, tá tudo certo, né? Eu também já estive nessa postura, Sim. nesse lugar, né? Uhum. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que as pessoas, elas continuam te acompanhando. Sim, sim. Porque as pessoas que conviveram com vocês, elas se surpreendem com a sua mudança. No início, começa a desconfiar, né? Não, isso aí acredito, fogo de palha. Fogo de palha. Como eu já tive vários fogos de palha, né? Porque eu não tinha o entendimento ali real do que eu deveria fazer. Mas assim, as pessoas, elas não entendem, mas elas continuam te acompanhando. Uhum. Porque elas vão vendo que você está se fortalecendo. Sim. E isso é o Espírito Santo trabalhando em você, porque você está todos os dias convidando ele, dando bom dia para ele. É interessante, né? Porque lá, quando falou em Atos, né, os apóstolos, eles sabiam quem era o Espírito Santo, mas ainda eles não eram cheios do Espírito Santo. E né, a gente sabe, mas muitas das vezes... Então, ou seja, a gente tá precisa... só ouvindo falar. Não tá é? só ouvindo falar. Mas a gente precisa aprender a acessar, né? Como a pastora falou, que eu também não sabia. Eu ainda tô nova nisso. Eu tô aprendendo a acessar também o Espírito Santo. Porque ele já habita em nós. Sim. Mas aí, onde que a gente liga ele dentro de nós, né? Sim. Para que ele se manifeste. Sim. Né? Então, assim, hoje para mim é um exercício. Então, quando eu vejo que, eu tô, como a professora falou, eu tô apagando, deixa eu acender essa luz aqui, tem que manter acesa. Sim. Eu não posso apagar. E aí você reflete, né? E isso é dia após dia. Não é assim, os eu acessei, pronto, vai estar acesa para sempre. Sim, sim. Não, é todo dia. Porque todo dia você tem desafio. Todos os dias, Eu acredito muito, assim, Roberta, que acender essa luz, né, acender essa luzinha dentro da gente, a gente pode estabelecer várias, como eu chamo, disciplinas espirituais para isso. Porque eu acredito que da mesma forma que um hábito nos deforma, um hábito nos forma. Né? Então, vamos pensar assim, vamos tirar a questão da religiosidade no sentido assim, tem que fazer porque senão não vai acontecer. Não é sobre isso. É sobre você ser intencional em algo que você quer construir na sua vida, né? E aí você vai ter o hábito da oração, você vai ter a leitura bíblica, você vai ter esse relacionamento com o Espírito Santo que é de perguntar antes de tomar decisões, né? Agora, tem uma coisinha que pode sim ser um grande desafio para nós na nossa jornada de sermos transformadas, que é colhermos semeaduras antigas enquanto estamos plantando sementes novas. O que isso significa, tá? Você falou, essas pessoas nos acompanham. Quem nos conheceu de outras realidades, né? Essas pessoas, elas ficam meio que ali, né? Dando uma olhada para ver até onde a gente vai.
né? Até onde isso é verdade, até onde é fogo de palha. E às vezes vão jogar coisa na nossa cara. Porque, gente, vamos pensar assim, de onde vem grande parte dos nossos problemas e onde é que a gente às vezes sente assim, meu Deus, ainda não estou aperfeiçoada, ainda não tenho o Espírito Santo em mim porque me falta domínio próprio, por exemplo. Vem dos nossos relacionamentos. Das nossas relações. Vem dos nossos relacionamentos, né? Então, quando você vem de um casamento, onde no meio do casamento você vai, conhece Jesus, começa a ser transformada, e o marido talvez não, que acontece muito em muitos lares, né? Ou então o marido começa, a mulher não, ou então o marido e a mulher começam, os filhos não, já tem filhos adolescentes e tal, e a parentela, pai, mãe. E aí a gente tem que lidar com essas pessoas, né? Dentro de uma realidade que é nova para nós, estamos aprendendo, né? E vamos nos permitir sermos crianças, bebezinhos, tomarmos o leite, né? Tomar o leitinho ali espiritual para chegar num ponto da gente ir para o alimento sólido. A gente tem que olhar para esse processo de uma maneira muito misericordiosa conosco. Sim. Conosco. Sermos bondosas com a gente mesma. Né? Porque Deus, ele não tá privando a sua graça de nós. Então, por que a gente vai agora pegar pesado com a gente mesmo nas cobranças, né? Quando a gente erra, o perdão tá aí para isso, né? Você errou, vai lá, peça perdão. O outro errou com você, vai, perdoe, né? E existe um mecanismo, né, para isso, que Deus nos deu, para a gente lidar com isso de forma saudável. Agora, quando a gente recebe no nosso dia a dia pessoas que estão acostumadas a lidar conosco da maneira antiga, elas vão sempre nos lembrar de quem nós fomos um dia. Sim. E aí é que tá, a forma como você vai lidar com esse processo, com essas pessoas, é que vai determinar se elas vão olhar para você como uma cristã de verdade ou uma hipócrita. Sim. Né? Porque quando eu digo sim para Jesus, eu tenho que entender que uma vida foi deixada e de que ainda preciso aprender coisas daqui para frente. Isso significa quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga, né? Porque essa cruz é justamente esse processo de negar a sua própria vontade, e a gente sabe que a nossa própria vontade às vezes é de continuar sendo birrenta, brigona, rixosa, rancorosa. Nem sempre às vezes é um vício que a pessoa tem que se libertar mesmo, hábitos ruins, jeito de se portar e tudo mais, mas assim, no fundo, essas coisas são só expressões do que está mais profundo dentro da gente. E é nisso que o Espírito Santo está interessado. É nesse mais profundo. Uma vez eu li um livro chamado Destinados a Reinar, do Joseph Prince. E aí, ele é um pregador que é muito conhecido por uma pregação da graça de Deus, do amor incondicional de Deus. E aí, uma vez, uma pessoa que assistiu os cultos dele pelo YouTube mandou uma carta para ele. Isso tem muitos anos, né? E ele traz esse testemunho lá. Que a pessoa assistia os cultos, sentia muita vontade de largar um vício, que era o vício de fumar. Mas ele não conseguia. E toda vez que ele tentava, passava alguns dias sem. Aí daqui a pouco ele ia lá, caía, fumava de novo. E aí ele falou bem assim, como eu posso ser um cristão de verdade se eu não consigo parar de fumar? E aí Joseph Prince escreve para ele e fala bem assim, não se preocupe em parar de fumar. Preocupe-se em saber quem você é em Cristo. E aí ele fala bem assim, toda vez que você for fumar, você vai fumar dizendo bem assim, eu sou um filho amado e remido de Deus. Eu sou um filho amado e remido de Deus. E aí o que acontece? Toda vez que ele ia fumar, ele simplesmente não conseguia mais. Porque ele falava, eu sou um filho amado de Deus, eu fui remido. Então isso não combina mais comigo. Isso não combina mais comigo. Então, a gente não pode achar que a obra do Espírito e o fruto do Espírito na nossa vida se remete a apenas uma mera mudança de comportamento. Exatamente. Não é. É uma transformação na nossa identidade. No nosso íntimo. É nisso que ele está interessado. Ele está assim, para os seus comportamentos, eu nem lembro mais deles. Foram lançados no mar do esquecimento. Mas eu estou interessado em você. Eu quero você. Foi por você que eu morri.
Foi por você que eu fiz tudo o que fiz. Então, ele vai e ele chama você para esse relacionamento íntimo, próximo, que é junto e misturado, né, ali, para que ele faça essa obra de transformação no teu coração, na tua identidade, para que você não se veja mais como um pecador. Para que você não se veja mais como uma pessoa que está fugindo o tempo todo de situações que você possa cair em pecado. Isso é desgastante, né? demais. Isso é sofrido. Isso, Sim. Esse pensamento é que acaba afastando as pessoas de uma vida com Cristo. Totalmente. Né? Totalmente. Isso, eu falo isso por experiência própria. Lá atrás, quando eu ia à igreja, ia aos cultos, eu sempre estava com o olhar da carne, né? Com o meu olhar e não o olhar do Espírito Santo. Então, eu sempre encontrava algo para criticar na igreja, sempre olhava tudo com um olhar muito ruim. Uhum. E eu olhava, e eu sempre queria viver em cima do muro. Eu não queria largar a vida que eu tinha, mas também não queria me entregar e viver como eu achava que Cristo queria que eu vivesse. Então, assim, gente, tudo é conhecimento. Por isso, por que a gente está aqui? Por que as pessoas se doam em tentar passar conhecimento, Sim. né? Porque a gente vive isso e a gente quer que as pessoas possam entender e viver e viver essa vida com Cristo. Não é essa tortura que todo Não. mundo pensa. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que deixar. E eu tinha isso comigo. Eu pensava assim, mas se eu decidir que agora eu vou para a igreja, que agora eu vou viver para Jesus e tal, eu vou ter que largar isso. E eu não estava pronta para aquilo. Depois que eu não pensei mais nisso. Foi no momento que eu não pensei mais como eu tinha que ser para viver com Jesus. Eu apenas queria viver, eu apenas queria me entregar, me colocar aos pés dele, dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais ter escolhas, ter nada. Tudo mudou. Eu não pensei. Enquanto eu pensava, eu ia para festas. Mas eu não vou poder mais ir para festa. Mas eu não vou poder mais fazer isso, eu não posso dançar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A partir do momento que eu não pensei nisso, no que eu não poderia fazer, mas no quanto eu precisava de Jesus na minha vida, o quanto eu precisava do Espírito Santo habitando em mim, eu nem me importei. Sim. E essas coisas, elas vêm gradativamente e naturalmente não fazendo mais parte da minha vida. Sim. Então, quando as pessoas mas agora você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, porque é crente. Eu falei assim, não tem a ver com isso. Eu não tenho mais vontade. Não é porque eu sou crente, eu não posso isso, não posso aquilo. Não. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Sim. É aquilo que a gente já tem falado aqui também. Que eu acho que é uma chave muito importante. Deus não te proíbe de nada. Sim. Né? Ele te respeita as suas escolhas. Sim. Mas nem tudo me convém, nem tudo me traz aquela alegria que eu achava que me trazia. Sim. Hoje eu tenho outras coisas que realmente me preenchem, que realmente me trazem uma paz, que realmente me trazem alegria, estar na minha casa, estar na minha família, receber os meus amigos, meus familiares em casa, que era coisa que eu não fazia há muito tempo. Isso me traz alegria. Ir ao culto e ter um olhar, eu sempre peço, Senhor, traz a tua palavra para mim, que eu possa ver com os teus olhos e não com os meus, porque falhas, problemas tem em todos os lugares. Sim. Nós somos humanos, né? Exatamente. Somos pecadores. Então, assim, hoje eu fico alegre, né? De falar, eu vou pro culto, eu vou pro congresso da igreja. Não porque agora é crente, só faz isso. Não. Eu gosto de sair para tomar um café, eu gosto de sair para jantar com os meus amigos, mas o meu comportamento e a minha postura é diferente. Não porque eu fico ali me torturando. Eu tenho que ser assim, eu não posso falar assim, eu não posso... Não. Sim. É natural. Se tornou natural. E eu acho que isso é o Espírito Santo habitando em nós. Sim. Tem que ser leve, né? Uma das características do Espírito é leveza. Leveza. Inclusive, a palavra de Deus fala que ele é como um vento, né? Sim. E aquele que é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele segue o Espírito. Então, eu falo, o Espírito Santo, ele tem essa característica. Eu falo, gente, o Espírito Santo é como um vento, e ele também é como um fogo, e ele é luz. São características do Espírito Santo. Então, isso faz a gente entender quando é ele agindo na nossa vida ou não. É verdade. Quando você está passando por um processo de transformação que traz desafios para você, mas você está vivendo uma alegria, uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que ninguém pode tirar, porque isso é a obra do Espírito Santo na nossa vida. A obra do Espírito não é comida, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo,
Então, quando a gente vive esse processo, muitos que não estão vivendo não vão compreender isso e vão nos julgar. Sim. Mas a forma como nós reagimos ao julgamento e a postura das pessoas conosco é que faz com que aquelas pessoas enxerguem ou não o Espírito Santo na nossa vida, né? Você falou aí que quando a gente ainda não tem essa experiência e não tem entendimento de muitas coisas do que é realmente andar com Deus, a gente faz muito essa conta do tipo, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo, né? É verdade. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que o reino de Deus é semelhante a um homem que, encontrando um terreno e achando nele um tesouro, enterrou de volta, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Porque é muito maior. E assim, isso não se explica, isso só se vive, né? Agora, tem uma coisa que é muito real. A essência do Espírito Santo em nós, ela é perceptível. É verdade. Ela é perceptível, não importa onde nós estejamos. Ontem eu estava fazendo a unha, eu fui fazer a unha com uma moça que eu nunca vi na minha vida, a primeira vez que eu fui no lugar. E ela olha pra mim e ela fala bem assim, você tem uma coisa, ela fala, você tem uma paz, você parece que é uma pessoa extremamente paciente. Ela falava desse jeito, né? E aí eu só dei risada assim pra ela falou assim, você é assim mesmo? Eu falei, todo mundo fala isso de mim, né? Mas não sou eu, é Deus na minha vida, é o Espírito Santo em mim. Aí ela olhou pra mim, você é cristã? Aí eu falei, sou. Ela, de qual igreja? Né? E aí eu falei o nome da minha igreja, que é um nome que deixa todo mundo meio assim encucado, que é a Igreja Livres do Medo, né? Então nós cremos de verdade em um Deus que lança fora todo medo, um Deus que é amor e lança fora todo medo. Então se eu não vivo mais pelo medo, muitos fardos são tirados de mim e isso vem pela obra do Espírito Santo na minha vida. O medo causa dúvida, né? Dúvida, e a dúvida ela e para a nossa vida, né? O medo ele paralisa. Eu falo para algumas amigas, a gente tá aqui já quase indo pros finalmente, que é sempre pouco tempo para falar desses temas, né? Para falar de Deus é sempre pouco tempo. É pouco. Mas assim, só que eu gostaria de falar, e eu creio que essas pessoas vão assistir esse podcast. Se elas não assistiram outro, esse eu creio, em nome de Jesus, que elas vão assistir. Amém. Porque elas vão saber de quem eu tô falando. Sim. Eu vejo tantas desculpas para não viver o que Deus tem para viver, e eu já dei muitas desculpas para mim mesma, e essas desculpas me paralisaram. Então eu tenho amigas, conheço mulheres que, não vou casar por isso, mas eu sei que no fundo elas querem. Sim, sim. Não quero ser mãe. Eu sei que no fundo elas querem, porque essa é a nossa essência. Você pode escolher isso? Pode. Mas essa é a nossa essência. Em algum momento, isso vai doer em você. E hoje, eu não vejo mais a certeza que eu via antes nessa fala dessas mulheres. E essas mulheres têm também me acompanhado o meu processo. Algumas, hoje eu trago comigo, ainda convivem comigo, porque são pessoas que eu intercedo muito e sei que Deus está cuidando delas e eu já vejo isso acontecendo. Amém. O processo está acontecendo na vida delas. E eu agradeço a Deus por isso. Outras, Deus afastou, porque acho que não era o momento, mas algumas Deus já traz no meu coração. Sabe aquela lá? Sim. Que andava com você lá, que fazia aquilo lá? Fala com ela agora. Aquele não era o momento. Porque você não estava curada, você precisava se curar, você precisava do seu tempo para você. Porque muitas questionaram assim, agora não fala mais com a gente, porque ela acha que o Deus dela é maior que o nosso, porque não sei o quê. Então assim, começou todo esse processo. Mas eu estava tão entregue que eu não liguei, eu deixei Deus agir. Então Deus tirou muitas pessoas no meu dia a dia e trouxe muitas outras. Uhum. Que foram fundamentais e têm sido fundamentais no meu processo. E aí tem hora que Deus fala no meu coração, sabe aquela lá? Então, tá na hora, ela tá te acompanhando, ela tá vendo, e ela já tá com a sementinha plantada ali no coração dela. Então assim, e essas, falar, não quero casar, não quero ser mãe, não, e hoje já vem, mas agora, ainda não casaram, estão só namorando, já tem uma certa idade, não tão... E eu falo para elas, eu falo assim, Deus tem pressa, quem não tem pressa somos nós. E a gente não pode deixar de olhar para nossa vida com responsabilidade.
Sim, Não é sobre a idade física, mas a gente também não pode negar, com né? certeza. Que a gente tem um limite. Eu tenho só uma filha. Eu tenho, né, o meu testemunho, a Priscila conhece, já falei aqui, pastora, tô num casamento, no segundo casamento, agora, graças a Deus, baseado nos princípios, é tudo diferente, né? Uhum, Então, assim, eu já tenho 41 anos, uhum. não vejo possibilidade de ser mãe, porque eu sou uma pessoa que tem endometriose, mas possibilidade aos olhos do homem. Do homem. Sim. Porque se assim Deus quiser, Deus fará, Sim, amém. né? Se assim Deus quiser, Deus fará. Então, elas começam, mas eu já tô assim, já tô assada, já passei. Não, só que você precisa agir, né? Eu acho que o podcast, trazer esses temas aqui, mulheres, para vocês, é um despertar, na verdade. É um despertar, né? De que às vezes a gente fica perdido. Eu também fiquei, eu quero, mas e como é que eu faço? Sim. Quem não tem muito conhecimento do que é uma vida com Deus, do que é ser cristão e tudo, às vezes não sabe por onde começar. Então, essa é a nossa missão aqui, né? Mostrar que não é uma coisa tão difícil, tão distante, pelo contrário, Sim. né? Começa dentro de nós, dentro da nossa casa. Uhum. Você não precisa primeiro ir para uma igreja, né? As pessoas já ficam assim, começa com hábitos dentro da sua casa. Sim. Começa lendo a palavra que é acessível a todos. Sim. Né? Então, eu acho que falar sobre o Espírito Santo é falar sobre essa busca diária, esse exercício diário de conexão com Deus. Sim. Que, né, eu acho que é essa conexão. E para a gente já ir encerrando, pastor, eu queria que a senhora encerrasse aqui falando um pouquinho mais. Primeiro, sobre o seu trabalho, que a senhora trabalha como mentora de mulheres. Eu acho que também fica aí a dica, né, para as mulheres que querem ainda ter algo mais personalizado, Sim. né, trabalhar de alguma forma mais personalizada, porque eu acho que isso é importante, ter essa ajuda. Toda ajuda é válida, Com né, nesse certeza. sentido. E faz muita diferença, né? Eu, quando comecei a minha jornada, ainda hoje, tenho líderes, tenho pastores, pessoas que me ajudam, porque a palavra de Deus diz assim, é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. E é muito importante a gente nos cercar de pessoas que realmente podem ser essa força, né? Para nós. Às vezes uma força que a gente não tem e precisa daquele ali para dar aquele apoio, né, inicial. Bom, eu faço um trabalho como mentora de mulheres, né? E eu tenho uma linha cristã de trabalhar, né? O que significa isso? Eu trabalho com a Bíblia, né? E trabalho neurociência, e quanto mais eu estudo neurociência, mais eu vejo que a neurociência fala da Bíblia, né? Então não tem como a gente desconectar as coisas. Eu acredito que o ser humano foi feito, né, de maneira trina, assim como Deus também, porque a gente precisa cuidar das três coisas, né? Das três áreas da nossa vida, do nosso espírito, das nossas emoções e do nosso corpo. Essas coisas estão interligadas, né? E aqui eu não tô falando, tem que... Todo descuido com o corpo é, sim, uma expressão de como estão as nossas emoções. Não tem como, né? E as nossas emoções, elas, sim, recebem uma saúde que vem do alto quando a gente começa a nutrir a nossa vida espiritual, começa a buscar a Deus para deixá-lo curar algumas coisas, né? Eu estou fazendo uma especialização em psicanálise e com esse viés, né, bíblico, e é impressionante ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa quando ela deixa. É verdade. Quando ela deixa. E muitas vezes a gente está assim, pedindo socorro, mas a gente não está abrindo as oportunidades para Deus. E às vezes uma oportunidade que você vai abrir para Deus começar a fazer coisas na sua vida é você sair do seu lugar, ir lá e começar a fazer coisas diferentes. Buscar uma ajuda, buscar pessoas, uma rede de apoio que pode realmente servir, né, para você como essa força que agora você talvez não tenha. E para a gente concluir aqui uma coisa a respeito do Espírito Santo, eu queria ler aqui, vou abrir aqui para nós. Lá em Gálatas 5, versículo 25, fala bem assim, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito, né? E tem uma coisa interessante aqui, que quando Paulo ele usa essa palavra, né, para que nós devamos, que a gente precise andar pelo Espírito, ele não está falando andar no sentido literal, né, de caminhar, porque às vezes a gente faz isso, né, a gente fala bem assim, Espírito Santo, vem comigo,
Mas, na verdade, é o contrário. A gente tem que falar, Espírito Santo, vai e eu vou contigo, né? E o que é esse sentido aqui da palavra andar no Espírito, né? É andar em concordância. É estar alinhado, né, com o Espírito. Não é só ter a companhia do Espírito Santo. Porque existe uma palavra na Bíblia que diz que ele jamais nos abandonará. Então, é uma promessa de Deus. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar. Nunca. Ou seja, está posto sobre a nossa vida que a gente vai tê-lo na nossa vida para sempre. Mas a questão é, será que eu estarei alinhada? Será que eu vou estar alinhada com ele? Porque de que adianta eu estar com o Espírito disponível para mim e eu não me alinhar a ele, né? Então, se nós vivemos por ele, andemos também por ele. Porque a nossa vida vem dele, ele é o fôlego de vida dentro de nós. Agora, para que a gente tenha essa vida virtuosa, né? Essa vida cheia de virtudes, né? Essa vida que exala, de fato, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade e que permite a gente ter saúde nos nossos relacionamentos, a gente ser próspera no que a gente decidir fazer e tudo mais. Isso vem, sim, de um alinhamento com o Espírito Santo. É verdade. Então, eu acredito que um grande ensinamento que fica de toda a nossa conversa aqui hoje é que o Espírito Santo, ele não acontece na nossa vida como uma mágica. Ele vem de um processo de intencionalidade onde a gente deixa ele ser quem ele foi designado para ser na nossa vida. E esse deixar significa buscá-lo, não apagá-lo, né? E se alinhar a ele, né? Até que chega um ponto em que a gente veja que isso se tornou algo natural. Pensa num casamento, né? Em qualquer tipo de relacionamento. No início é meio assim, desajeitado, né? Mas daqui a pouco o outro faz uma cara, você já sabe o que o outro tá pensando. Você sabe que aquilo agradou, não agradou. A intimidade. A intimidade, exatamente, a intimidade. E quero agradecer vocês, viu, pela oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma bênção mesmo. Eu amo falar de Deus, amo falar. Contem sempre comigo para o que vocês precisarem. Nós que agradecemos aqui. A sua presença, a sua participação, né, a sua entrega, né, é muito importante. Eu aprendi bastante hoje, já vou praticar, porque o importante é assim, né, mulheres, é aprender e praticar, porque só aprender não adianta, né? Sim, exato. Então, você tem que ir pegando as dicas e tem que assistir o podcast com um caderninho para já ir anotando tudo e depois botar em prática, né? Sim. Pri, o que você diz para nós hoje, para encerrarmos? Nós precisamos nos render, né, Ru? Amém. Para que sejamos totalmente cheios do Espírito Santo, né? E hoje ele trabalha ativamente, né, na nossa vida, assim, como consolador, e a palavra fala como encorajador. E ele está conosco desde o começo, né, quando a palavra fala que Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia na superfície das águas. É lindo isso. Amém. Isso. Amém. Né? Glória a Deus. Amém. Então, mulheres, hoje nós falamos sobre os frutos do Espírito, né? A importância de termos o Espírito Santo habitando em nós, que é através dele que nós vamos aí realmente conseguir colocar em prática, vamos conseguir frutificar, né? Eu acho que, como a filha da pastora falou, né? Um casamento com Cristo é isso, ele dá frutos, né? Não tem como não dar frutos. Então, falamos sobre a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, não podemos viver sem ele. E é importante que tenhamos esse entendimento de quem ele é, onde ele está e como podemos acessá-lo. Eu acho que nós falamos sobre isso hoje. Agradeço a sua participação. Muito obrigada, mulher. Espero que esse conteúdo de hoje toque o seu coração, que ele desperte em você a vontade de acender o Espírito Santo aí dentro de você. Muito obrigada. No próximo episódio nós vamos falar sobre o poder do secreto. Já falamos um pouquinho aqui, mas no próximo episódio nós vamos falar sobre o poder do secreto, a importância de ter esse tempo com Deus para que essa intimidade seja ainda mais trabalhada.